Olá! O vídeo de hoje é para falar sobre os primeiros 15 dias de uso de antidepressivo. Apesar do nome dessa classe ser antidepressivos, as medicações elas são usadas para vários quadros, somente os quadros de ansiedade e distúrbios alimentares. E é muito importante a gente falar desses primeiros 15 dias, porque ele é crucial no processo como um todo. Normalmente é o período mais difícil do tratamento, o período de adaptação do organismo à medicação, na qual ainda os efeitos esperados ainda não aconteceram da maneira que a gente deseja. É muito comum os pacientes muitas vezes desistirem do tratamento antes de terminar os primeiros 30 dias. Seja porque às vezes já começaram a melhorar, ou muitas vezes por causa dos efeitos colaterais. Algo que é importante se falar é que as medicações antidepressivas elas não causam dependência. No Brasil, as medicações que têm risco de dependência elas têm que ser emitidas com um receituário especial, que é o receituário azul. Na caixa vem uma tarja preta escrito que a medicação tem risco de dependência, que não é o caso dos antidepressivos. Se alguém se interessa por esse tema e quiser aprofundar mais, eu já fiz um vídeo explicando sobre o que é adicção, o que é vício, o que é dependência. É só clicar no link para assistir, ele está na descrição também do vídeo. A nossa apresentação, a gente vai falar sobre esses tópicos. Primeiro nós vamos falar como os antidepressivos agem, para vocês entenderem como eles funcionam, qual é o mecanismo de ação por trás da resposta que a gente espera. Isso vai facilitar o entendimento dos outros tópicos. O segundo tópico, quais são os benefícios esperados com o uso da medicação e qual o tempo que ele demora para acontecer. O terceiro tópico seria os efeitos colaterais mais comuns, porque como eu disse no início, muitas vezes eles são a causa de abandono de tratamento e muitos deles desaparecem com o tempo de uso. É importante entender quais são os esperados, quais são os mais comuns para a gente conseguir lidar com eles. O quarto seria exatamente isso, como lidar com esses efeitos colaterais. Para nós entendermos como os antidepressivos atuam, primeiro nós vamos falar um pouco sobre do que é constituído o cérebro. Então o cérebro é feito de neurônios, são células neuronais, células que são responsáveis pela comunicação de informação cerebral. Essa comunicação ela ocorre através de impulsos elétricos. No entanto, o impulso elétrico ele não passa de uma célula para outra de maneira direta. Entre uma célula e outra, que a gente vai mostrar nesse desenho, existe um pequeno espaço que é chamado fenda sináptica. Nesse espaço ocorre, na primeira célula, a liberação de alguns neurotransmissores, são substâncias químicas, que se ligam na segunda célula, e a partir do momento que esse neurotransmissor se liga nessa segunda célula, o impulso nervoso continua. Os quadros psiquiátricos eles são complexos com várias causas e fatores envolvidos. No entanto, para a gente explicar a medicação, nós vamos focar apenas nas questões desses neurotransmissores. Os neurotransmissores, as medicações, a grande maioria delas, elas vão aumentar a quantidade desse neurotransmissor, ou ela vai, na verdade, se ligar diretamente a esses receptores, causando alterações nesse impulso nervoso, na informação neuronal. Existem vários neurotransmissores envolvidos nesse processo. Os mais ligados aos quadros depressivos, ansiosos, são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. É muito comum as pessoas acharem que esses neurotransmissores eles estão diminuídos no cérebro. Quando eu entro com antidepressivo, aumenta esses neurotransmissores e a depressão ou o quadro ansioso melhora. Existe um grau de verdade, mas é uma verdade parcial nessa explicação, porque é mais complexo do que isso. Porque se fosse assim, apenas o aumento desses neurotransmissores levaria a uma melhora clínica. E a gente vai ver o que nos próximos tópicos? Geralmente a melhora com os usos dessas medicações, elas ocorrem de 15 a 30 dias. Alguns pacientes, provavelmente pacientes mais idosos ou até mesmo crianças, podem demorar até 60 dias para ter uma melhora. Recapitulando, os antidepressivos agirão nesses neurotransmissores. Nós falamos que o neurotransmissor é liberado na primeira célula e se liga na segunda célula. Então nessa história toda tem uma outra coisa que é importante. É onde se liga esse neurotransmissor. Esse neurotransmissor, para ele fazer efeito nessa segunda célula, ele se liga a um receptor. Esses receptores também estão envolvidos no processo depressivo. Alguns estão em quantidade diminuída, outros estão em quantidade aumentada, alguns estão no que eles chamam de hipersensibilizados ou dessensibilizados. Seria complexo a gente entrar em detalhes de cada tipo de receptor, que eu gostaria de deixar de vocês como mensagem. A medicação ela vai aumentar os neurotransmissores, mas parte do problema está relacionado a esses receptores. E a alteração desses receptores pode demorar dias. Por isso que o período de resposta é de 15 a 30 dias. Tem pacientes que às vezes melhoram antes. Tem relatos até de, com o primeiro dia, segundo, 10º dia de uso, já ter melhora. Mas é importante vocês saberem, principalmente se vocês estiverem fazendo uso, começando a medicação agora, que a grande maioria dos pacientes ela vai melhorar a partir do 15º dia e o efeito máximo vai acontecer entre 30 a 60 dias. Por isso que é muito comum no início do tratamento a gente ter muito efeito colateral, mas esses efeitos colaterais, a tendência deles é passar com o tempo.
à medida que o organismo se adapta com a medicação e esses receptores também se alteram. Hoje, alguns medicamentos têm menos efeitos colaterais do que os medicamentos mais antigos, e é muito comum os pacientes não terem efeito colateral nenhum no início. Por outro lado, a regra geral é que o paciente tem efeito colateral no início do tratamento. E muitos pacientes, como eu disse no início, podem suspender o tratamento e às vezes não melhorando ou até agravando o quadro de base. Nós dizemos que os efeitos colaterais têm uma curva invertida em relação aos benefícios. No início você tem muito efeito colateral, e esse efeito colateral ele vai diminuindo com os dias. Geralmente a grande maioria vai desaparecer em 15, no máximo 30 dias de uso. Os benefícios seria o contrário. Você começa com pouco benefício, e isso vai melhorando, melhorando, melhorando. O platô, quando não vai melhorar mais, vai depender de cada pessoa. Alguns atingem com 15 dias, outros com 30, outros com 60. Por isso que a avaliação da medicação ela tem que esperar muitas vezes pelo menos 30 dias para ser mudada. Porque pode ser que o paciente vai melhorar mais ainda simplesmente continuando a tomar a medicação, por causa desse tempo que é necessário para melhora. O benefício das medicações antidepressivas depende muito do quadro de base do paciente. A proposta é que melhore exatamente os sintomas que o paciente está queixando antes. Então a gente espera muitas vezes que melhore os quadros de ansiedade, o quadro depressivo, os pensamentos negativos, dificuldade de concentração, as próprias alterações do sono. Esses são os benefícios principais que a gente espera. Mas se for para outras indicações, a gente espera outros benefícios. Então, por exemplo, o paciente que tem toque, então ele tem algum pensamento que ele não deseja ter, ou ele tem algum comportamento que ele não gostaria de fazer, mas ele tem que fazer para se sentir melhor. Ou pessoas que às vezes têm algum distúrbio alimentar. Então, o benefício dessa classe medicamentosa são vários e depende de cada paciente. Por isso que isso é importante discutir no momento da prescrição com o próprio médico. Quando o médico fala, se você tem alguma dúvida, pergunta para ele, mas por que você está me prescrevendo isso? Eu gostaria de deixar só como mensagem geral, assim, apesar do nome ser antidepressivo, essa classe ela tem benefício em várias outras áreas além da depressão em si, como eu já citei agora. E como eu também falei na primeira parte, o tempo para eles ocorrerem geralmente é de 15 a 30 dias, e algumas pessoas podem chegar até 60 dias. Existem casos de pessoas que já melhoram com o segundo, terceiro, quarto dia, existem, mas isso infelizmente ainda é uma exceção. A grande maioria vai demorar em torno de 15 a 30 dias para ter o benefício esperado. Os efeitos colaterais, eles são variados para cada pessoa. Como eu disse, alguns pacientes, dependendo da classe da medicação, da idade da pessoa, muitas vezes não tem nem efeito colateral atualmente. Por outro lado, é importante saber assim, se eu tiver tendo efeito colateral, deixa eu conversar com o meu médico, entender se isso é esperado, se pode ser feito alguma coisa. Eu vou citar aqui os mais comuns, só para vocês ouvirem, e caso vocês estejam tendo alguns sintomas, vocês saberem que isso pode acontecer, que é esperado, mas de fato, se tiver um pouco excessivo, é importante conversar com o médico, para saber se não deve ser trocada a medicação, se não pode ser reduzido um pouquinho a dosagem por alguns dias, se tem que ser associado, muitas vezes a gente coloca um segundo medicamento para cortar determinado efeito colateral. Às vezes os pacientes ficam com receio de, eu estou tomando 2 remédios ou 3 medicamentos, só que muitas vezes é só uma fase. Como os efeitos colaterais vão diminuir com 30 dias, a gente coloca um segundo ou até mesmo um terceiro remédio, dependendo do esquema que o paciente esteja tomando, de modo temporário, muitas vezes para tolerar esses efeitos colaterais iniciais. E lembrando, isso pode acontecer novamente em caso de aumento de dosagem. Então, eu já estou usando o medicamento há 30 dias, 60 dias, mas quando eu aumento a dosagem, pode ser que nos primeiros 15 dias novamente, ou até 30, eu volte a ter esses efeitos colaterais, mas como eu disse, normalmente eles são transitórios. Alguns efeitos colaterais muito comuns estão associados à própria ação da medicação. Tá? O antidepressivo em geral são medicações ativadoras, justamente porque a gente tem um paciente às vezes mais depressivo que precisa ser ativado. Só que no início isso pode se tornar excessivo. É muito comum, às vezes, a pessoa ter um insônia inicial, às vezes ter pesadelos, pode ficar um pouco mais ansiosa, que é uma coisa angustiante. Eu estou ansioso, que é um médico pode me aumentar a ansiedade. Infelizmente pode, mas isso é transitório e vai passar. Alguns pacientes podem ter um leve tremor, ou uma inquietação, às vezes um aumento do nervosismo. O desejo sexual ele pode ser afetado também, alguns pacientes notam que diminui um pouquinho. O processo de atingir o orgasmo também pode ser atrasado. Então, algumas mulheres podem ter dificuldade para ter orgasmo, alguns homens também. Por isso que essa medicação é até usada, às vezes, também para ejaculação precoce, porque é retarda um pouco a ejaculação. Alguns pacientes podem ter uma leve atividade de concentração. Isso é um paradoxo também, porque muitos medicamentos melhoram a concentração, mas nos primeiros 5 a 10 dias pode haver uma leve piora.
Existem várias estratégias que podem ser feitas para ajudar nesses efeitos colaterais. Mas eu vou citar aqui um livro que eu acho excelente sobre o tema, que é o Stahl. É interessante. O que vocês imaginam que ele coloca como primeira opção para os efeitos colaterais? Ele coloca a palavra esperar. Okay? É a segunda opção. Esperar. E a terceira, esperar. E aí só depois ele começa a citar o que pode ser feito. Então, a primeira opção, de fato, é esperar. Muitos efeitos colaterais vão passar com o tempo e não precisa fazer nada. Outros casos vão depender de cada pessoa, cada situação específica. É muito comum a gente esperar. Essa realmente é a primeira solução. A gente vai sempre conversar com o paciente, ver se é possível, se é seguro também esperar mais um pouco antes de já começar a mudar a medicação. Em outros casos, às vezes a gente reduz um pouquinho a dosagem, a pessoa toma uma dosagem um pouco menor durante 4, 6 dias, mas isso depende de cada pessoa. Por isso que essa decisão tem que ser tomada com o médico. Em outras situações, a gente pode, como eu já disse também no vídeo, acrescentar um segundo remédio para controlar o efeito colateral. Então, o paciente, às vezes, ele não tinha dificuldade de sono, ou ele já estava com dificuldade de sono por causa do quadro psiquiátrico, a gente associa um remédio que dê sono para o paciente e ajude ele a dormir. Hoje nós temos opções de medicações para o sono que não causam dependência. Então a gente entra com o medicamento, não é que o paciente vai tomar esse medicamento para sempre, mas durante um período, até ele se adaptar com o medicamento, às vezes é possível. Para a ansiedade é parecido, muitas vezes a gente coloca um segundo medicamento para ajudar a ansiedade, ou às vezes a gente orienta o paciente a fazer coisas para aliviar a ansiedade, como atividade física, manter uma alimentação mais regular, práticas de mindfulness, de yoga, a gente complementa com outras coisas para ajudar a ansiedade, apesar do que, como eu disse, em 15 a 30 dias a própria medicação vai aliviar a ansiedade do paciente. Apenas nesse início que a gente vai ter esses efeitos colaterais. Em alguns casos, quando o paciente está queixando muito de um efeito colateral específico, o paciente está com muita queixa sexual, por exemplo, a gente troca um antidepressivo para algum que não cause tanta atração sexual. Ou se o paciente está tendo muito sono, está muito sonolento com o medicamento, a gente tenta trocar a medicação para algum que não cause tanto sono. Mas isso depende, como eu disse, de cada pessoa. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que a gente espera pelo menos os 15 a 30 dias. Então é muito comum, às vezes eu já atendi pacientes nessa situação, o paciente ele teve um efeito colateral com medicação, ele suspendeu a medicação e procurou um segundo médico. Esse segundo médico iniciou o medicamento, o paciente também usou 5, 10 dias, parou o remédio de conta própria e procurou um terceiro. Às vezes ele já chegou em mim, eu sendo o quarto médico, eu tento ser franco e falar, ó, as medicações estavam corretas. Talvez se você tivesse chegado aqui a primeira vez, começado comigo, eu teria até começado com alguma dessas. Só que precisa de um tempo do medicamento fazer efeito. Pode ser que você tenha uma necessidade maior, que você metabolize menos o medicamento, por isso eu tenho mais efeitos colaterais com você. Eu vou tentar entrar com uma dosagem menor, mas eu preciso que a gente use a medicação por 15 a 30 dias pelo menos. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você quiser acompanhar o canal, você pode se inscrever, que você recebe a atualização dos vídeos mais recentes. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que curta. Isso ajuda no próprio crescimento do canal, mas também ajuda nós a entendermos se a gente está produzindo conteúdo que vocês estão gostando ou não. Se tiver alguma dúvida, um comentário também, pode colocar no comentário embaixo. Se for eticamente possível, se estiver dentro da minha condição, eu vou tentar responder, ok? Senão, infelizmente, teria que ser com o médico que está assistindo a própria pessoa. Muito obrigado e até a próxima.